Nós entendemos que no caso, por exemplo, de alguns países aí como a Suécia, Luxemburgo é um ducado, né, um grão-ducado. A instituição monárquica está bem enraizada na cultura política institucional, ela faz sentido, tem muita aprovação popular, e não é o caso do Brasil, né? No Brasil, na época do Império, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II foram figuras muito importantes, tiveram vários méritos, a gente precisa resgatar um pouco isso, sem demonizar essa parte aí da nossa história, né? Fazer aquele balanço do que foi bom, do que foi ruim, mas se perdeu esse vínculo, né? Não existe um apelo popular, não existe uma causa monárquica, é o nosso entendimento da Frente Sol da Pátria, né? Nós não somos um movimento monarquista, mas nós não demonizamos a monarquia, inclusive a gente reconhece que no imaginário popular brasileiro, essa figura do rei, só que de uma forma simbólica, ela está presente, né? Mas a gente tem uma cultura populista, personalista, patrimonialista, e não adianta a gente pensar isso só pela ótica do atraso, né? É claro que existe aquilo que o Gessé Souza chama, né, de a elite do atraso, né? Mas uma boa parte daquilo que é a nossa psicologia nacional, a gente tem que revalorizar isso, né? Transvalorar, ressignificar, né? Então, por exemplo, talvez a ideia do parlamentarismo, né, nos moldes aí europeus, não seria exatamente o melhor tipo de instituição para o Brasil, quando a gente discute aí uma reforma política, né? A gente tem que ter uma criatividade institucional, mas para pensar que talvez na América Latina, assim como em partes do Oriente Médio, a democracia social ela pode acontecer com um pouco mais de poder no poder executivo, né? No poder executivo. Muitas das principais reformas que aconteceram no Brasil foi graças à iniciativa do Poder Executivo, né? Não só no Estado Novo. Então, é uma coisa a se pensar, né? Também os plebiscitos, os referendos, né? Mecanismos locais aí de democracia direta, democracia popular, né? O imperador ele era o quarto poder, ele exercia o poder moderador, né? E com o fim da monarquia, essa figura do poder moderador, ela deixou de existir legalmente, juridicamente, institucionalmente, mas deixou uma espécie de vácuo no imaginário político nacional, né? Que não é só imaginário político, também é imaginário artístico, imaginário folclórico, etc, etc. Então, em alguns momentos... Só dar um pitaco aqui, Oriol. Na verdade, o poder moderador hoje em dia, no século aí, o exército se adonou dele, né? A figura do exército vem constituir historicamente, né? Ainda existe, né? Aí tem o caudilismo, né? Tem essas coisas que fazem parte, né? De Getúlio Vargas, tal, né? Há uma disputa pelo poder moderador, né? Os outros poderes, eles entraram em uma disputa. Então, esse vácuo aí, como o Wagner Cunha falou, né, por muito tempo foi exercido para o bem ou para o mal, muitas vezes para o bem, pelo Exército Brasileiro, né, como essa figura moderadora. E hoje o Judiciário tenta exercer esse papel, né, junto com o Ministério Público, que o Ministério Público não é um quarto poder, enfim, uma coisa é na letra da lei, né, outra coisa é na prática, né, mas você tem essa queda de braço aí entre os poderes, né, e talvez... Tem a grande mídia também, tem a Globo também, a grande mídia. Eu ia falar disso, que a gente esqueceu de um dos maiores poderes, professor André Luiz, da mídia. Exatamente. Então, talvez em algum momento aí será preciso aí uma Assembleia Constituinte, né? E algum tipo de criatividade institucional, de pensar em modelos aí baseados na nossa história, na nossa cultura política, que consigam estabelecer formas de conexão com as massas populares, né? Com as nossas tradições. Agora, seria prematuro aí colocar essa questão agora, né? Eu penso que uma parte aí da nossa missão é trabalhar nessa frente aí até da construção aí de um imaginário, né? Então a gente tem que criar pontes, a gente tem que criar um diálogo, criar um debate, né? Porque as mudanças elas só podem acontecer em qualquer sociedade quando elas acontecem primeiro no imaginário, né? Iluminou na barra do dia o canto do